Oi, eu sou a Bruna e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um caso muito recente de uma influenciadora. Ela tem um canal no Instagram de lifestyle, de vida fitness, e ela teve problemas com cirurgias plásticas que ela teria feito 3 anos antes. Eu não vou mencionar o nome da clínica, mas ela gravou vídeos mostrando eh, detalhando o que tinha acontecido, os problemas que ela teve pós-cirurgia 3 anos atrás e como a clínica não auxiliou da forma que ela precisava. Pelo contrário, eles refizeram a cirurgia e ela teve cada vez mais e mais problemas. E isso não é um caso isolado, é por isso que eu estou trazendo essa história aqui. Existem milhares de casos assim no Brasil e no mundo, de cirurgias que não deram certo, de mulheres que ficaram extremamente insatisfeitas com as cirurgias, não só por uma questão estética, porque não gostaram, porque não acharam bonito, mas porque realmente tiveram problemas de saúde decorrentes dessas cirurgias plásticas. Então eu vou mostrar para vocês os vídeos que ela postou no Instagram, né, tudo que ela falou sobre isso e o que a gente pode discutir a partir daí. Aí teria ajudado. Então, assim, infelizmente, realmente, eu fico triste de não ter identificado isso precocemente em você. Isso é o médico dela falando. Falha minha mesmo, e eu tô aqui, não tô pra me eximir de nenhuma responsabilidade, né? Eu, como profissional, eu tenho, né? E mesmo que você, porventura, decidisse ou decidir, sabe, até justiça, essas coisas, eu não acharia que você estaria nem errada, muito embora, como eu trabalho com perito judicial, eu digo que casos de sofrimento de pele ou de coisas assim, dificilmente dá alguma coisa, porque são coisas que de fato, infelizmente, podem acontecer. Mas eu não me eximo da minha responsabilidade. Eu nem sei como começar esse vídeo. Eu nunca me imaginei estar gravando esse vídeo, mas eu acho que chegou o momento e foram 3 anos calada, 3 anos sem falar absolutamente nada do que eu vou falar e mostrar aqui pra vocês. Eu nunca imaginei me expor tanto dessa forma, com fotos e com o relato que eu vou dar aqui agora. Mas eu acho que vai ser muito importante, não só para mim, para eu poder me libertar disso, para eu poder, sabe, tirar isso de dentro de mim e conseguir me aceitar da forma que eu tenho, que eu estou e que eu preciso aceitar. Mas também eu quero que esse vídeo sirva como um alerta, porque hoje em dia todas as mulheres, todas, eu digo 99,9% das mulheres têm o sonho de fazer uma cirurgia estética, de fazer uma cirurgia plástica, de mudar qualquer coisa que seja no corpo. O meu relato vai totalmente contra, ao contrário de tudo que vocês veem de perfeição, de antes e depois maravilhoso e de sonhos realizados. O meu foi totalmente ao contrário. O meu sonho virou um pesadelo que eu carrego até hoje. Já tem 3 anos que eu vivo e convivo com isso todos os dias e que eu tenho que me olhar no espelho e que eu tenho que simplesmente aceitar, porque são consequências irreversíveis que ficaram no meu corpo por conta da maior clínica do Brasil, da clínica mais renomada, da clínica mais cara do Brasil, que todos os artistas, todos os globais, todos os famosos vão nela. O marketing deles é incrível, de maravilhoso, conseguem levar todo mundo, dão cirurgia, metade da cirurgia, enfim, para os artistas. Então, assim, a divulgação deles é uma coisa surreal e eu nunca vi um vídeo parecido com esse, e eu sei que aconteceu com outras pessoas, eu tenho a certeza absoluta, tudo que eu vou falar aqui eu tenho como provar, tá? Eu vou resumir o que aconteceu, porque vocês estão olhando aqui pra mim falando, mas o que aconteceu? Tá tudo normal com você. Eu estou toda coberta, né? Ok. Só que eu vou mostrar fotos, eu vou colocar fotos aqui enquanto eu tô falando. São 3 anos que eu convivo com as consequências dessa cirurgia que eu fiz, né? Procurei eles pra
fazer aquela cirurgia de pós-parto, né? Eu tava com 4 meses que tive a minha filha, então um momento mais delicado ainda, porque eu tava vivendo ali um pós-parto, né? Que a gente já sabe o quanto é difícil. E aí eu inventei de ter o meu corpo perfeito, como eles divulgam e como eles mostram ali, né? De todas as pessoas que fazem lá. Fui atrás deles e rapidamente eles me atenderam numa consulta, fiz consulta com o doutor, que foi o médico que me operou, né? E aí ele me recomendou fazer cirurgia no meu corpo inteiro. Eu fui lá ainda sem saber o que eu iria fazer, mas ele me recomendou fazer lipo no braço, lipo nas costas, lipo na barriga, fazer mastopexia e com prótese e colocar um enxerto no glúteo. E também fazer um laser que chama Renuvium, que só esse laser é tipo 20 mil reais. Lembrando que não foi 100% parceria, tá? Pelo contrário, eu paguei muito pela cirurgia. Se eu não me engano, o total da cirurgia deu uns 70 mil reais. Eu não lembro exatamente agora, porque já faz 3 anos, né, da primeira cirurgia. E eu não fiquei procurando aqui exatamente datas, tudo certinho, mas eu precisava falar isso rápido antes que a minha coragem passasse e eu não conseguisse mais expor tudo isso aqui pra vocês. E, inclusive, eu tô aqui, ó, tá? Com um remédio calmante do meu lado, porque é assim que eu tô vivendo há 3 anos, com o meu psicológico totalmente abalado. Eu desenvolvi muita crise de ansiedade, desenvolvi pânico, eu tenho que tomar remédio para dormir todos os dias. Se eu não tomar remédio, eu não durmo. E eu tenho isso comprovado, tá? Eu tenho um laudo comprovado de que eu tive muitos problemas psicológicos por conta desses erros cirúrgicos, né, que aconteceram comigo. Passei em psiquiatra, psicólogo, todo tipo de médico que vocês possam imaginar eu passei, porque eu tive muita alergia, o meu corpo reagiu muito, né, diante de tudo que aconteceu. E aí vocês se perguntam, Mari, mas o que aconteceu que a gente não consegue ver? Primeira coisa, eu vou falar pra vocês, não acreditem em tudo que vocês vêem na internet. Aliás, não acreditem em quase nada, porque tudo que vocês veem pode ser modificado, pode ser alterado, pode ter Photoshop, assim como todas as fotos que eu postava com o meu corpo lindo, maravilhoso, que as pessoas achavam, né? Ele tinha sempre Photoshop, ele tinha sempre algum efeito, alguma coisa para esconder as marcas e as cicatrizes e tudo o que aconteceu de erro comigo, tá? Então, vocês desconsiderem todas as fotos, inclusive eu peço desculpas por isso, porque eu sou mulher e eu queria me sentir bem de alguma forma. Eu não queria que as pessoas soubessem o que tinha acontecido comigo, eu não queria mostrar essa fraqueza minha para ninguém, mas nesse momento eu vejo que é necessário fazer isso. Eu tô cansada de ficar me escondendo, de ficar fingindo que nada aconteceu, sendo que a minha vida virou uma bola de neve. Eu fiz 3 cirurgias, né, durante esses 3 anos. A primeira foi a que eu fui pra fazer, né, tudo isso que eu comentei. E as outras 2 foram cirurgias de reparo, que eles tentaram arrumar, né, a primeira cirurgia, só que não conseguiram, pelo contrário, piorou e me deixou mais traumatizada ainda. Então, a segunda cirurgia eu dei mais um voto de confiança para esse mesmo médico que me operou, né, para ele tentar arrumar a minha barriga, que até hoje eu não sei o que realmente aconteceu ali. A minha barriga ficou horrível, ficou manchada, queimada. Eu nem sei qual que é o termo que usa para aquilo que vocês estão vendo aí na tela. Ficou assim surreal. Agora vocês pensam, eu acabei de sair de uma cirurgia enorme, sendo que eu entrei com um corpo lindo, com um corpo sem cicatriz, sem mancha, eu saí com a barriga dessa forma. E eles sempre me falando que tinha que esperar 6 meses pro resultado final, que eu tava impaciente, que eu tenho que esperar 6 meses pro resultado, que aquilo não era o resultado, mas aquilo era o resultado. Na verdade, aquilo era uma amostra de tudo que ia acontecer ainda. Eu já passei em muitos outros médicos, e não só no Brasil, tá? Já passei fora do país, vocês veem que eu viajo bastante. Toda vez que eu viajo, eu tento fazer uma consulta, alguma coisa, para ter uma opinião diferente, e todas as opiniões são as mesmas,
que foi um estrago que fizeram que dava com certeza para ser reversível muitas das coisas que eu tive aqui no meu corpo. A minha última cirurgia foi a mais traumática de todas, que aí eles me colocaram com outro médico. Eles falaram que eu não gastaria mais com nada, que eles me dariam apoio, enfim, tudo mentira. Não me deram apoio nenhum, não me ajudaram com nada, nunca pediram meu Pix para nada. Na última cirurgia, eu fui tentar arrumar o meu seio, que estava totalmente torto, como vocês vão ver aqui na foto, ele estava totalmente desproporcional, e eles me colocaram para operar com mais um médico do JK, mesmo eu falando que não confiava mais neles, que eu já tinha feito 2 cirurgias que tinham dado errado, e eu tinha muito medo, mas mesmo assim eu não tive outra opção. Eles falaram que tinha que ser com eles que entendiam melhor do assunto, enfim, o tempo todo me coagindo de que eles estavam certos e eles entendiam de tudo e eu não entendia de nada. Entrei no centro cirúrgico chorando, achando, né, que ia acontecer alguma coisa, e realmente aconteceu. Depois de 3 dias dessa última cirurgia, dessa terceira e última cirurgia, o bico do meu peito começou a ficar preto, e aí eu vi que ia dar mais um problema muito grave. E dito e feito, eu lembro exatamente, foi no dia do meu aniversário, dia 27 de maio, o médico que me operou, ele me chamou pra ir na clínica lá em São Paulo, né? E eu fui, e aí quando chegou lá, eu vi na cara dele o quanto ele ficou assustado e sem entender o porquê daquilo. Então, imagina, se ele não estava entendendo, imagina eu, né? Depois de tudo que eu já tinha passado. Aí eu sentei, deitei na maca, ele viu, tava assim, desastroso. Meu peito tava cheio de alergia, com muita coceira. Aí ele olhou pra mim e falou assim: infelizmente tá dando uma necrose nos seus 2 bicos do peito. E pra quem não sabe o que é necrose, pesquisa no Google. Pesquisa no Google que vocês vão entender o que eu tô falando. É uma ferida aberta, é a coisa mais horrível desse mundo, a coisa mais nojenta. Eu sentia nojo de mim, de verdade. É muito difícil isso, mas eu me olhava no espelho e eu ficava com nojo de mim, eu ficava com vergonha. Queria muito ter outro filho e o meu sonho era poder amamentar esse meu outro filho, porque a minha primeira filha eu não consegui. E infelizmente eu não vou ter mais essa opção, eu não tenho mais essa opção, eu não tenho mais, é irreversível, infelizmente. Eu inclusive não posso engravidar, porque eu tomo muito remédio, e vocês sabem que quem toma muito remédio controlado não pode, né? E por conta do bebê mesmo. Então, assim, a minha vida virou uma bola de neve. Com relação a esse sofrimento de pele que você teve, né? Meu objetivo em você era te deixar com uma camada finíssima de gordura, praticamente zerada de gordura, né? E quanto mais a gente aspira e deixa uma camada mais fina, maior o risco de uma lesão por conta de falta de sangue que chega na circulação de pele. Nesse local, realmente foi isso que aconteceu. Faltou sangue aí nessa circulação. Talvez eu tenha exagerado mesmo, de aspiração nessa área e tenha promovido essa lesão. Talvez tenha ajudado um pouco, uma coisa que a gente nem tem feito mais de taping precoce, que a gente acaba tendo, se tivesse visto mais precoce, colocado hiperbárica, que é uma coisa que a gente está fazendo agora, com todo mundo precoce, já indicando, mesmo que não tenha nada, já vai fazer hiperbárica, vai ter ajudado. Então, assim, infelizmente, realmente... eu fico triste de não ter identificado isso precocemente em você. Sim. Uma falha minha mesmo, e eu tô aqui, não tô pra me eximir de nenhuma responsabilidade, né? Eu, como profissional, eu tenho, né? E mesmo que você, porventura, decidisse ou decidir, sabe, até justiça, essas coisas, eu não acharia que você estaria nem errada. Muito embora, como eu trabalho com perito judicial, eu digo que casos de sofrimento de pele ou de coisas assim, dificilmente dá alguma coisa, porque são coisas que de fato, infelizmente, podem acontecer. Mas eu não me eximo da minha responsabilidade. Eu nem sei como começar. Então, são muitas camadas nesse caso, porque houve erro médico, sim, até o médico ele fala na ligação por telefone com ela, que ele aspirou muito, ele aspirou tanto a barriga dela, que não tinha nem mais lugar para onde passar sangue na corrente sanguínea, né? Por isso que ela ficou com aquela barriga bem marcada e mais escura, né? Porque
porque a pele não tem mais circulação ali naquele local. Então, sim, teve negligência médica, teve erro médico, pelo que parece, né, pelo que a gente vê pelas fotos, mas a questão... Então, até pode ser que tenha existido uma negligência médica, um erro médico, mas a questão é que foram muitos erros por parte dela também, né, e a gente precisa falar sobre isso. Em primeiro lugar, ela decidiu fazer uma cirurgia plástica, e ela mesma fala, se vocês voltarem ali no vídeo, ela fala que ela foi até essa clínica, porque era clínica de famosos, era clínica de globais, que eles fazem muitas cirurgias plásticas em atrizes da Globo. Então já começa o erro aí, né? Esse culto às celebridades, esse culto pela a pressão estética, a você tentar ser uma coisa que você vê na televisão. Então isso por si só já é problemático. Segundo, a questão que ela mesma falou, que ela entrou nesse consultório e ela nem sabia direito o que ela queria fazer. Foi o médico que disse, a gente vai operar o seu corpo inteiro, fez até lipo no braço, quer dizer, para quê, né? Então, né, segundo ponto, ela nem sabia o que ela queria, o que ela precisava, e nem precisava de nada, né? Porque já tinha um corpo perfeito. E então o médico mesmo propondo para ela operar o corpo inteiro. O corpo inteiro, imagine, se operar uma parte do corpo já é algo enorme, imagine operar o corpo inteiro. Terceiro, ela tinha parido há 4 meses. Ela tinha uma filha recém-nascida de 4 meses. Eu não sei quem já teve filhos, eu não tenho filhos, mas eu sei que os primeiros meses de um bebê são essenciais. Você não pode parar de olhar um minuto, você não pode dormir, você não pode tomar banho, que você fica preocupado com seu bebê, você precisa de alguém para estar ali olhando o seu bebê, porque você não sabe se ele vai dormir na posição errada, se ele vai se sufocar com a almofada, se ele vai cair do berço, são tantas 24 horas por dia, 7 dias por semana de preocupação com o bebê. E imagine você usar esse período para fazer uma cirurgia plástica, pior ainda, para fazer várias cirurgias plásticas ao mesmo tempo no corpo inteiro. Então, um período super importante para a recuperação da mulher, para a recuperação do corpo dela. Isso eu nem estou mais falando da atenção que ela tem que dar ao bebê, mas a atenção que ela tem que dar ao próprio corpo, né? Eu não sei se ela teve parto natural ou se fez cesárea, imagino que tenha sido parto natural. O corpo leva aquele período, aqueles meses, né, o período de resguardo, para se readequar. Os órgãos não estão mais no mesmo lugar, eles precisam se reajeitar, né? Então tem a questão da amamentação. Você tem muitas restrições, não pode tomar suco de laranja, não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque afeta a qualidade do seu leite. Então imagina você colocar uma prótese de silicone no seu seio. Nossa, são assim, é errado em tantos níveis, são tantas camadas. Eu sei que ninguém aguenta mais essa frase, mas foram tantos erros em tantos níveis dela também. Eu sei que ela está numa situação fragilizada, ela foi uma vítima, mas a gente também precisa falar sobre essas questões, né? Sobre o quanto as mulheres também se colocam nessas situações em função de uma pressão estética. Ou seja, ela tinha acabado de parir, 4 meses pós-parto, ainda estava amamentando, ela foi buscar essa clínica, sendo que ela nem sabia o que ela queria, ela deixou o médico dizer para ela, você precisa disso, deixou o médico definir o que ela precisava fazer. Terceiro, ela mesma fala que ela saiu da cirurgia toda deformada, sendo que ela entrou com um corpo lindo, um corpo perfeito. Palavras dela mesmo. Ela entrou da cirurgia com um corpo lindo, um corpo perfeito. Então, por que ela foi mexer? Por que ela foi fazer cirurgia plástica? Por que ela foi atrás de um cirurgião plástico? Isso se chama pressão estética.
coloca as mulheres em risco, que faz com que as mulheres nunca se sintam suficientes. Ela mesma fala das fotos editadas, e essas cirurgias aconteceram 3 anos atrás, e desde esses 3 anos ela tem estado nesse vai e vem de vai no médico, volta no médico, tenta ver a opinião de outros médicos, e refez a cirurgia 2 vezes, foram um total de 3 cirurgias, que foram cada vez piorando, cada vez mais, trazendo mais problemas, inclusive necrose no mamilo. Imagina o desespero, você ter necrose nos mamilos, você estando amamentando um bebê, e mesmo se não estivesse, né? Então ela mesma fala que nesse período de 3 anos, ela continuou postando fotos, pagando de bonita, pagando de blogueirinha fitness no Instagram dela. Ela tem 4 milhões de seguidores, uma pessoa que não tem conteúdo nenhum, que eu vou mostrar para vocês depois. O conteúdo é só ser bonita, ter um corpo bonito, e é isso. Ela não tem conteúdo, não fala sobre nada, não dá opinião sobre nada, é só um mundo de fantasia, só sendo um exemplo de pressão estética, influenciando outras mulheres a se submeterem a esse mesmo padrão estético que deformou o corpo dela. Então, ela mesma fala, as minhas fotos nos últimos 3 anos, todas editadas, inclusive ela fala, eu peço desculpas, porque esse tempo todo eu estava mentindo, eu estava mostrando uma realidade que não era verdade, eu manipulava minhas fotos porque eu estava fingindo que eu tinha um corpo que eu não tinha. Então aqui ela mostra aqui ela mostra no Instagram. Hoje ela tirou todas essas fotos, esse vídeo, ela tirou do Instagram dela, porque a princípio parece que ela fez um acordo com a clínica, inclusive muitas pessoas criticando ela. Ela fechou os comentários, inclusive, mas na postagem anterior, as pessoas estão comentando, porque está aberto para comentários, e as pessoas comentando, como assim, você agora, você estava sendo porta-voz de tantas mulheres que passam por isso, e agora você não vai mais falar nada, você vai fingir que está tudo bem, porque provavelmente te ofereceram dinheiro, fizeram um acordo, não sei, ninguém sabe, mas parece que ela fez um acordo com a clínica, e ela não está mais falando sobre isso, não está mais aberta a falar sobre isso. Ó. O seio totalmente torto, completamente torto, cheia de alergias. O antes e depois. A barriga toda deformada, ó. Necrose. Ela apagou tudo isso já. Ela já apagou tudo isso. Então, ó, essas eram as fotos que ela postava. Ela mesma admitiu que tinha Photoshop. Aqui ela mesma admitiu que ela manipulava. Aqui ela mesma admitiu que ela manipulava. E essa é uma foto dela de anos atrás, antes da cirurgia. Por que uma mulher com esse corpo precisa de cirurgia plástica? Por que, gente? É uma pressão estética de que eu tenho que ter cirurgia plástica.
é um símbolo de status, é um símbolo de, não sei, de riqueza. E ela fala aqui que ela gastou mais de 500 mil reais com essas cirurgias. Eu fico pensando, o que essas pessoas fazem da vida para gastar 500 mil reais com cirurgia plástica? Para deixar o corpo deformado ainda por cima. O que essas pessoas fazem da vida? Com o que elas trabalham? É muita loucura. Incentivam um padrão de vida inalcançável, incentivam um corpo inalcançável que nem elas têm, pelo contrário, ela mesma mostra que ela está com um corpo totalmente deformado, mas manipula as imagens para mostrar que tem um corpo que não tem. Esse é o feed dela. Ó, só ela sendo bonita, sendo rica, viajando pelo mundo, sendo padrão de beleza, comendo em restaurante, é isso. 4 milhões de seguidores. Para quê? Para que as pessoas seguem uma pessoa sem conteúdo, que só vive de validação da beleza, de pressão estética? Então, eu sinto muito que isso tenha acontecido com ela. Infelizmente, não foi a primeira mulher que foi deformada por cirurgias plásticas mal feitas, que teve complicações. Não foi a primeira, nem vai ser a última. Inclusive, desde que ela deletou esse vídeo dela, eu já tinha gravado a tela antes dela deletar esse vídeo, e as pessoas comentando: você sabe que tem muitas mulheres com esse mesmo problema, inclusive com essa mesma clínica, que tiveram os mesmos problemas, que estão sendo negligenciados, você estava sendo a nossa porta-voz, eu tinha começado a te seguir porque você estava sendo a porta-voz, porque você estava tendo coragem de expor, de falar sobre isso, e agora você parece que fez um acordo, e não fala mais sobre isso, e tá tudo bem, e as outras mulheres? E todas nós, outras mulheres, que estamos sofrendo pelos mesmos problemas, mas não temos a mesma visibilidade. Então, isso só mostra, né, várias camadas do problema: pressão estética, cirurgia plástica como status de bem-estar, de riqueza, como quase uma imposição sobre as mulheres, a questão de negligência mesmo dela e da clínica, de se permitir passar por uma cirurgia no corpo inteiro, várias cirurgias no corpo inteiro, durante um período de resguardo, durante um período de pós-parto, com um bebê para amamentar, para cuidar, para dar atenção, fotos editadas, vendendo uma imagem que não existe, vendendo um corpo que não existe. Então, são muitas camadas. Infelizmente, ela foi usada como exemplo, assim como muitas outras mulheres, e a gente precisa discutir sobre isso, porque, de novo, cai sobre pressão estética, sobre pressão sobre as mulheres para terem um corpo impecável, um corpo lindo, um corpo que atenda às exigências do mercado, um corpo que esteja de acordo com o padrão de beleza vigente, e isso só deixa as mulheres doentes. Esse foi mais um vídeo do Puro Suco da Militância, e até a próxima.